Estamos de volta com a RD TV. Em Cuiabá são 8 horas e 24 minutos. Hoje, no RD Entrevista, contamos com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, Cláudio Stabile. Lembrando a você, internauta, que pode participar conosco, enviando perguntas ao advogado através do chat ao vivo em nosso portal, pelo Twitter no perfil @RDNews e pelo Facebook. E os jornalistas Romilson Dourado e Patrícia Sanches já estão com o nosso convidado. Bom dia, Romilson. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Cláudio Stabile. Ele tem 49 anos, é advogado há quase 30 e preside a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso desde janeiro de 2010. E o mandato dele encerra-se em 31 de dezembro de 2012, deste ano. E como se fala em encerramento de mandato, Dr. Cláudio, os candidatos já se colocam aí para a sua sucessão. E começam então os embates, principalmente as oposições já se movimentando. E eu inicio perguntando ao senhor, desde já agradecendo pela presença, como é que o senhor vai lidar aí com as críticas, né? Porque os candidatos de oposição já estão colocando, por exemplo, que falta transparência na OAB e que essa vai ser uma das lutas aí na campanha. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia, Romilson, Patrícia, bom dia a todos. É natural, ano de eleição é um ano em que se debate as questões da OAB, em que se apresentam projetos, se apresentam ideias, em que se procura questionar a gestão, e eu vejo isso com tranquilidade. Desde o início, quero deixar claro que desde o início da gestão e desde a campanha em que eu fui eleito, eu disse que ficaria um mandato à frente da OAB, porque entendia que 6 anos é muito tempo. Então, desde o início disse que seria 3 anos, disse a minha diretoria, o conselho, e disse inclusive para que se preparassem outros membros da gestão, para que pudessem aí, nesse ano de 2012, inclusive pleitear a candidatura. E hoje, diante desta posição minha, que embora todas as pesquisas indiquem excelente aprovação da atual gestão da OAB, mas eu entendo que 6 anos é muito. Já disse que não sou candidato à reeleição. Isso contribui também para a renovação da entidade, permitindo que novas pessoas possam participar. O candidato da gestão é Maurício Aldi, é o nosso vice-presidente. E é um grupo que já está no comando da OAB há um bom tempo, né, doutor Cláudio? São 5 vitórias eleitorais, mas sempre com renovação. A OAB está aberta a advogados que cheguem à entidade, participem, trabalhem, tragam novas ideias. Tanto que Maurício Aldi, que é o candidato, que é o vice-presidente, o candidato da gestão para esta eleição, ele não esteve nos 2 mandatos anteriores. Ele não esteve na gestão da OAB nos 2 mandatos anteriores, mas esteve nesse mandato, participou, trabalhou, trouxe ideias, trouxe propostas, um advogado experiente, um advogado preparado, e ele é o candidato natural por sua competência e por seu preparo. Então a OAB ela se renova através dos advogados que chegam, participam, trabalham, trazem ideias, e é uma renovação constante da entidade. Tá certo. Participam conosco também dessa sabatina as jornalistas Valéria e Glaucia, lá da redação do RD News, e aqui comigo a Patrícia, né, Patrícia? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Romilson. Bom dia, presidente. E já continuando aí no ensejo, nós temos outros nomes já colocados, principalmente da doutora Luciana, que está sendo assim, um embate bem grande. Ela tem falado muito sobre essa questão da transparência, que é uma questão que o Romilson colocou. O Dr. Pio, se eu não me engano, também está se colocando aí como um candidato. O embate tende a ser muito forte, presidente. Qual que é a sua avaliação? Ou o senhor acredita que vai ficar mais no campo das ideias? Veja só, por enquanto são pré-candidaturas. Surgem nomes que se colocam como pré-candidatos, tentando viabilizar uma eventual candidatura. Isso, em todas as eleições anteriores da OAB, isso aconteceu. E nesse ano de 2012 também, advogados que com
têm todo o direito de se colocarem, lançarem ideias e tentarem viabilizar um projeto. Porque é uma chapa grande, né? É uma chapa grande, são 84 membros, são 68 conselheiros estaduais, são 6 federais, são 10 membros para a Caixa de Assistência. Houve inclusive uma ampliação de números agora nessa eleição. Então, na realidade, são advogados que, com todo o direito que têm, colocam propostas, ideias, fazem críticas e tentam viabilizar e construir uma chapa. E isso é legítimo, isso deve ocorrer. A questão que se coloca da transparência, eu quero deixar claro que no site da OAB, basta clicar no ícone institucional, lá tem todos os balanços, a relação de funcionários, a relação de advogados que prestam serviço em nome da OAB em órgãos públicos. Então, doutor Cláudio, por que se cobra tanto transparência se o site disponibiliza? Queria acrescentar, inclusive, que a prestação de contas da OAB anual, todo início do ano, a OAB presta conta do ano anterior numa sessão pública, aberta. Quem julga a prestação de contas é um conselho eleito pela classe. Veja só, um conselho eleito diretamente pela classe julga, examina e aprova a prestação de contas. Depois essa prestação de contas vai para o site da OAB, segue ao Conselho Federal em Brasília, que reexamina e aprova. Lá em Brasília também um outro conselho de conselheiros federais eleitos em eleição direta pela classe. Então, na realidade, a gente sabe que ano eleitoral, alguns advogados acham que vale tudo. Vale ataques pessoais, vale ataque ao exercício profissional, vale denuncismo. Essa não é a nossa conduta. Nós não fazemos... Talvez essa é a receita de 5 vitórias eleitorais de um grupo que participa dos debates da ordem. Nós não fazemos denuncismo, ataques pessoais, nós discutimos propostas, ideias, nós discutimos o futuro da entidade, nós discutimos o fortalecimento da advocacia. Esse é o nosso objetivo. Essa receita de denuncismo, de ataques, nunca deu certo e não será esse ano que dará certo. Tá certo. Vamos à redação do RD News. A Gláucia, sua pergunta daí. Bom dia. Bom dia a todos. Presidente Stabile, na semana passada também esteve no nosso programa o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rubens. E ele falou que o tribunal tem investido bastante na conciliação e na mediação, nessa cultura da pacificação social. Muitos advogados não concordam muito com a conciliação porque temem perder os honorários advocatícios e o honorário de sucumbência. Eu queria saber a sua opinião a respeito desse tema. Não podemos negar que no Brasil há uma cultura do litígio. Nós realmente temos uma cultura arraigada, não só os advogados, mas uma cultura na população do litígio, do embate. E agora está surgindo realmente movimentos, e esse movimento é liderado pelo CNJ, de se criar uma cultura, se quebrar um pouquinho a cultura do litígio e se criar uma cultura da conciliação, da mediação, da arbitragem. Isso não quer dizer que o advogado vá perder seus honorários. O advogado, participando da mediação, da conciliação, da arbitragem, ele tem os seus honorários também acaba ganhando menos, garantidos. Nem sempre ganha menos, porque às vezes você trabalha numa causa 10 anos, como ocorre, é comum, às vezes as pessoas se assustam, mas um processo durar 10 anos? Sim, dura, em muitos processos. E você ganha um X, e com uma mediação e arbitragem, esse processo dura 6 meses e 1 ano, e você ganha menos, mas com menos tempo de trabalho também. Isto em outros países tem dado certo. Tem diminuído o estoque do Poder Judiciário, que é o grande problema hoje. O Judiciário Estadual tem um estoque imenso de processos. Nós temos nos reunido muito com o presidente do tribunal, com o corregedor, com a diretoria do tribunal, pedindo celeridade. É uma morosidade processual muito grande.
Comparamos, inclusive, com o Judiciário Trabalhista. O Judiciário Trabalhista, através de gestões importantes, conseguiu quase chegar a zero estoque de processos. Quando nós falamos estoque, é processos aguardando decisão, aguardando impulso, aguardando audiência, aguardando atos de escrivania, de servidores. É preciso, aqui em Mato Grosso, uma atuação firme da diretoria, no Fórum de Cuiabá, no Fórum de Várzea Grande, em todo o interior, no sentido de gestões que atendam melhor a população e reduzam o grande estoque de processo e a morosidade processual que está preocupando. Juizados especiais não estão funcionando, não decidem. Nós estivemos essa semana com a diretoria do Tribunal de Justiça pedindo providências urgentes aos juizados especiais. A população paga elevadas custas processuais, muito altas, e não tem um serviço adequado, com qualidade em relação às custas. A OAB tem pedido essa questão. Então a questão não é só de conciliação e mediação, a questão é de gestão do judiciário para atender melhor a população que paga impostos e paga custas processuais muito elevadas. Doutor Stabile, como é que a OAB avalia a questão do acesso à informação? Está sendo um tanto dificultado em muitos órgãos, principalmente quando se solicita divulgação de salário, não é isso, Patrícia? É verdade. Como é que vê isso? As leis são como vacina, ora vinga, ora não? Inclusive, o próprio órgão de fiscalização estão tendo dificuldade. Nós mesmos, por exemplo, entramos com um pedido quase 30 dias no Ministério Público e até agora não tivemos resposta. Essa questão da lei da informação é uma lei nova, aprovada agora, recentemente, a vigência no mês anterior, no mês de maio, iniciou a vigência. E essa legislação que vem chegando, e a cada dia novas leis, elas fazem parte do amadurecimento da nossa democracia. Nós viemos de regimes autoritários. Pela primeira vez na história, o Brasil vive 24 anos de democracia, nunca houve isso, com eleições. É certo que a população erra, acerta, mas isso faz parte do amadurecimento da democracia. E novas leis que permitem maior transparência. Então chegou agora essa legislação, os órgãos terão que se adaptar, haverá aí, é claro, como toda transformação, alguma resistência, alguns obstáculos, mas naturalmente todos terão que fazer a divulgação, terão que ter esse atendimento a esse princípio da transparência. E nós, é claro, todos os órgãos, a OAB, as entidades da sociedade civil, algumas medidas serão adotadas no judiciário no sentido de dar cumprimento a essa lei. Isso aconteceu com a lei da ficha limpa, contestação, obstáculos, a criação do CNJ, muita resistência. Todo esse amadurecimento da democracia é um passo à frente, a resistência, às vezes um passo atrás e depois as questões acabam se desenvolvendo. Isso é uma luta da população que está se desenvolvendo, a OAB faz parte dessa luta, mas temos convicção que esta lei também será cumprida. Presidente, do estúdio, a Thalita tem perguntas. Thalita, os nossos internautas já estão encaminhando perguntas? Isso mesmo, Romilson. A Ana Fonseca, dando continuidade ao que o doutor Stabile estava falando, pergunta sobre a lei da transparência, o que ele acha a respeito da divulgação dos salários e nomes de servidores, já que teve uma decisão recente de uma confederação pedindo pela não publicação, né? E ainda pergunta para o senhor a respeito do trabalho desenvolvido pelo CNJ. Qual é a sua opinião sobre a atuação do Conselho? Quanto à lei, a lei já foi aprovada pelo Congresso, o Congresso representa a população, portanto a lei está em vigência e vai ser cumprida. Nós vamos também cobrar o cumprimento dessa lei. Há uma resistência natural no início, mas temos certeza que em médio prazo isso vai estar pacificado. CNJ, órgão importantíssimo, criado em 2005 pela emenda 45, ele no início também estava se estruturando, começou a funcionar bem, houve resistência por parte de entidades corporativistas, atacaram o CNJ no Supremo através de medidas
tentando evitar a atuação do CNJ. Foi uma campanha dura contra uma artilharia pesada contra o CNJ no Supremo Tribunal Federal. Felizmente, nesse semestre, primeiro semestre de 2012, o Supremo se reuniu na sua composição plena, decidiu rejeitar todas essas medidas contrárias ao CNJ, pacificou o entendimento que o CNJ deve continuar atuando, fiscalizando com competência originária para instaurar processo contra magistrados, apurar, fazer o julgamento, realizar as punições. Então hoje o CNJ tem assegurado pelo Supremo Tribunal Federal o seu poder originário, a sua competência para atuação, e é um órgão importantíssimo para transformar o judiciário num órgão mais próximo da população, atendendo melhor, reduzir a morosidade processual para que o judiciário dê respostas mais rápidas. Presidente, o senhor acha então que o caso concreto, vamos falar de um caso concreto, a queda da liminar que os magistrados que haviam sido aposentados compulsoriamente é uma prova concreta de que realmente a partir de agora o CNJ passa a ter essa voz e esse poder de punir inclusive magistrados envolvidos em escândalos? Eu vejo aí mais uma vitória da democracia brasileira, do amadurecimento da democracia. É através de órgãos de controle como o CNJ, porque o poder ele precisa ser controlado, precisa ter órgãos de fiscalização, porque a tendência de qualquer ser humano no exercício do poder é exagerar. Isso é da índole, né, do ser humano. É preciso, o preço da liberdade é a eterna vigilância, é uma frase histórica de um grande filósofo. E é preciso que exista órgãos de controle. O CNJ é um Conselho Nacional que a população pediu para exercer esse controle, já que as corregedorias não conseguiam fazer esse controle. Esse episódio mostra o CNJ instaurando o processo, apurando, dando o direito de defesa, o devido processo legal e aplicando a punição. Se o órgão aplicou por unanimidade esta punição, cabe efetivamente aos órgãos cumprirem essa decisão. Ocorreu o cumprimento dessa decisão e entendemos que realmente se trata de decisão que contribui para melhorar o judiciário, aperfeiçoar, tornar o judiciário um órgão mais próximo da população. O judiciário, durante muitos anos, ficou voltado para seus próprios problemas, suas próprias questões, e não se interagia com a sociedade. Temos que reconhecer que esta atual diretoria do Tribunal de Justiça vem andando pelo interior, vem se reunindo no interior com a sociedade, com advogados, com juízes do interior, discutindo os problemas, já está sinalizando uma gestão mais próxima da sociedade. Não quer dizer que já resolveu todos os problemas. Há muito que se fazer para melhorar o judiciário, mas já há uma sinalização de uma mudança de mentalidade. Doutor Cláudio, é exemplo do CNJ e também do próprio Conselho do Ministério Público, não poderia também existir um conselho em outros órgãos, como por exemplo o Tribunal de Contas? É uma proposta que a OAB defende, também um maior controle do Tribunal de Contas, que os tribunais de contas são muito questionados, tanto nas nomeações, que são nomeações que são feitas por quem vai ser fiscalizado, né? E são nomeações que criam polêmica realmente, e um órgão de fiscalização dos tribunais de contas ajudaria também na gestão pública, porque o Tribunal de Contas é para aperfeiçoar a gestão pública que é tão questionada no país, né? Nós temos problemas graves de educação, de saúde, de transporte, em todas as áreas de segurança. E o dinheiro público às vezes é investido em coisas, em elefantes brancos, sem nenhuma prioridade, e o Tribunal de Contas é um órgão que pode ajudar a melhorar isso. E um órgão de fiscalização do Tribunal de Contas só melhoraria a atuação desses tribunais. Ok, vamos à redação com a jornalista Valéria. Oi, bom dia, Valéria.
Bom dia, Romilson. Bom dia, Patrícia. Bom dia, presidente. Presidente, como que o senhor vê a investida do ex-presidente da OAB, Francisco Fayad, na eleição mesmo, né? Ele é vice do Lúdio. O senhor vai apoiar, vai participar das campanhas? A classe deve pedir voto para ele? Como que o senhor vai atuar nessa área? Excelente pergunta, porque é a minha oportunidade de deixar claro aqui que eu não sou filiado a nenhum partido político e os membros da diretoria da OAB não são filiados a partido político, não apoiam nenhum candidato nesta e em outras eleições, porque não temos nenhuma filiação partidária, mas quero deixar claro que a OAB, como instituição, ela incentiva os advogados a participar da vida política da nação, não há nenhuma restrição quanto a isso. É interessante notar que nós temos 2 médicos candidatos a prefeito, nós temos engenheiro, nós temos empresário, nós temos pessoas que participam de federação das indústrias, participam de outras entidades profissionais. E eu só não posso concordar, embora respeite todas as opiniões, eu não posso concordar que se questione que o advogado, porque ele participou de sua entidade de classe, ele não possa participar da vida política do país. Isso não há como concordar, porque a vida pública deve buscar as lideranças da sociedade civil e das entidades da sociedade civil para ocupar cargos na vida pública. Seja o médico, seja o jornalista, o professor, o advogado, e as lideranças surgem através da participação nas entidades da sociedade civil. Então, acho essa discussão, porque o profissional, seja engenheiro, seja médico, seja jornalista, seja advogado, ele participou da entidade da sociedade civil, é uma liderança da sociedade civil em suas entidades, ele participou, ele não pode participar da vida pública ou partidária porque estaria usando essa entidade como trampolim. Ora, isso é um equívoco. Em todos os países do mundo, a vida pública busca na sociedade civil, em suas lideranças. Então, independentemente de eu não ser filiado a partido político e não ter participação partidária e não apoiar nenhum candidato e nenhum membro da diretoria da OAB, nós entendemos que os advogados, de uma forma geral, têm todo o direito e devem participar da vida política, da vida partidária, dos destinos da nação. É assim, é lá através dessas participações que se muda, que se fazem as leis lá no Legislativo, no Executivo que se implantam políticas públicas. E por que só o advogado não pode participar, se os médicos participam, se os engenheiros, os jornalistas? Então, embora respeite qualquer opinião, e a opinião pode ser dada por todos, mas acho que é um equívoco. Não só o caso do Francisco Fayad, é o caso do João Celestino sendo vice do Guilherme Maluf, o Fayad do Lúdio, candidatos a vereadores aqui em Cuiabá. Em todo o Mato Grosso nós temos aí participação de advogados, no Brasil todo advogados participam da vida pública e da mesma forma que outras profissões. O advogado deve participar, sim, essa é a nossa posição. Aproveitando, presidente, essa mesma linha da Valéria, que nós estamos falando na questão das eleições, como é que a OAB vai caminhar nessas eleições agora? Ela vai auxiliar na fiscalização? O que vocês estão pensando? Nós temos uma comissão de direito eleitoral muito atuante, que ela já está participando com eventos. Ontem mesmo tivemos um evento em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, é um evento sobre contas públicas, em que se debate se a preocupação é gestão pública no país. A OAB vai fiscalizar o processo eleitoral. Há uma campanha sendo já lançada de eleições limpas, eleições sem compra de voto, o que se apela ao eleitor é que não aceite propostas indecentes de candidato e denuncie, leve até a OAB, leve ao TRE, leve ao Ministério Público, à polícia, não aceite propostas indecentes. Aquele que está fazendo proposta de comprar voto é porque ele vai chegar na gestão pública e vai tentar recuperar isso que ele está gastando ilicitamente na campanha
Então o eleitor tem que pensar em seu filho, seu neto, o futuro do país. Um país não pode se desenvolver com campanhas políticas em que candidatos pensem somente em se locupletar. Nós estamos participando disso com portas abertas para receber essas denúncias e levar às autoridades competentes e cobrar que esses candidatos desonestos sejam extirpados da vida pública do país. A OAB está atenta, participando em parceria com entidades da sociedade civil. A preocupação da OAB não é entrar em luta partidária, a luta partidária pertence aos partidos, mas a missão da OAB é lutar por eleições limpas, corretas, com bons candidatos, que não pensem em comprar voto e que nós tenhamos aí, a cada ano, a cada eleição, a melhoria do processo político do país.